Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, que é um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E toda semana eu trago alguém aqui para a gente conversar, para bater um papo sobre educação, sobre tecnologia e sobre educação e tecnologia e a sociedade e o mundo como ele vive. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Lanita, que foi minha aluna há muitas luas atrás, né? Porque tem a pandemia e tudo que foi feito antes da pandemia parece ter sido feito no século passado, né? Então a Lanita faz uns 400 anos mais ou menos que foi antes da pandemia. Tudo bem, garota? Tudo bem, Rodrigo? É um prazer estar com vocês aqui, falando, né, para um público tão maravilhoso, né, para a gente estar discutindo, conversando, trocando uma ideia, Rodrigo. Eu Isso. agradeço o Isso. convite. Não, eu que agradeço, porque é sempre divertido, né? É sempre divertido trazer É alguém verdade. por aqui e tal. E a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, Hum, eu já vou explicar o porquê da pergunta, porque as pessoas veem a gente lá como mestres, como os doutores, pós-doutores, e acham que a gente nasceu pronto, né? Tipo assim, acordou, pronto, sou pós-doutor. Não funciona bem assim, né? A gente tem uma trajetória. Então eu sempre pergunto, a primeira pergunta para todo mundo que vem aqui é: qual é a sua trajetória acadêmica? Como é que começou? Como que foi isso até você chegar a se formar no mestrado? Bom, Rodrigo, eu comecei na pedagogia, né, na década de 90. Eu fiz pedagogia como graduação na Universidade Federal do Paraná. Fiz algumas pós-graduações na Uninter e em outras instituições, né? Neuropsicologia, psicopedagogia. Fiz educação de jovens e adultos, educação prisional. Né? Fui me especializando Nossa, fez conforme várias pós. várias pós para me especializar dentro da área onde eu atuo hoje. E, finalmente, né, eu senti que eu estava pronta para o mestrado. E eu tive a honra, então, de fazer e ter o Rodrigo como Que azar, né? meu Tem orientador. pessoas que têm azar nessa vida, né? Foi ótimo. E hoje eu sou doutoranda. Muito bom, muito bom. Isso é muito importante, né? E quando você fez pedagogia, você já pensava em fazer mestrado, doutorado? Sim, eu tinha uma meta, sempre tive essa sede do conhecimento, de buscar, de me aprimorar no meu trabalho. Então, eu sabia que eu iria fazer pelo menos uma ou duas pós-graduações, mas conforme nós vamos enfrentando os desafios na vida profissional, né, a gente vai sentindo a necessidade de estar aprimorando, né? Então a gente vai pensando só mais uma, até até eu chegar no mestrado. Então, o mestrado, na verdade, eu comecei a pensar já na segunda pós. Na segunda pós-graduação, eu já sentia que eu estava preparada, mas veio uma. Eu soube de uma pós-graduação na área da educação prisional, que é onde eu trabalho atualmente. Então, eu senti que eu precisaria fazer essa pós, né, para mais esse degrau, para eu fazer, então, o mestrado Que bacana. E você está fazendo doutorado em quê agora? em educação. Eu Hum, faço doutorado na área da educação, né, e o meu enfoque é a EJA prisional. Que bacana, muito legal. O Elias, não sei se você chegou a conhecer o Elias, mas ele esteve aqui também nessa cadeira aí, porque ele trabalha com o EJA, não prisional, mas ele trabalha Uhum. com o EJA também e é um cara que gosta demais dessa, né, do EJA, das pessoas mais velhas, de tentar ajudar, né, esse pessoal que ficou para trás na educação de uma maneira bem grosseira, inclusive, né, e ajudar essas pessoas, né, a melhorar a sua inserção na sociedade, tal que se faz por meio da educação, né. Bem, e você é professora do sistema prisional. Sim, eu sou pedagoga penal. Né? Existem os professores, né, que atuam no sistema prisional, nas diferentes fases de ensino, desde a alfabetização até o ensino médio. Uhum. E eu sou pedagoga penal, ou seja, eu trabalho com diferentes demandas, tanto na educação formal
quanto curso profissionalizante, Uhum. e outras demandas diárias, né, necessárias dentro de um presídio. Mas você trabalha direto dentro do presídio. Trabalho direto, 40 horas. Em qual presídio que você está locada? Estou locada na Casa de Custódia do Paraná. Muito bacana, né? Porque E é um... gosto muito de estar nesse local, nesse ambiente onde nós nos sentimos muito, muito úteis, trabalhando, né, na ressocialização, né, de privados de liberdade. Porque algumas pessoas, elas imaginam que a pessoa, uma vez nesse ambiente, né, recluso, ela não retornará à sociedade. Uhum. E um momento ela retorna. Né? E como que ela retorna? Ela precisa de um tratamento penal. Ela precisa de pessoas, né, que façam valer o que a lei de execução penal fala sobre assistências. E uma delas é assistência educacional. Uhum. É nessa área que eu atuo. Isso é muito interessante. Porque assim, eu lembro quando você chegou lá para fazer o mestrado, que na entrevista você falou, não, eu trabalho na prisão, eu trabalho com detentos, não é detentos, privados de liberdade. Exatamente. E daí eu falei, nossa, isso tem alguma coisa aqui, hein? Alguma coisa que é interessante, porque eu, até então, até te conhecer, eu nunca tinha trabalhado com esse público, né? Eu falei, isso pode ser uma coisa interessante, porque me parece, para mim, que uma das funções de um mestrado, de qualquer mestrado, mas o nosso também, é ajudar quem precisa. Né? Tudo bem, a gente ajuda o aluno, é verdade, mas já que é um mestrado profissional, que você tem que fazer um produto, que ele tem que ser aplicado ou aplicável, poxa, vamos fazer com quem precisa mais, né? E daí eu me lembro de falar, se não me engano eu falei pro Luciano isso. Eu falei, ó, essa mulher tem alguma coisa aí porque ela quer trabalhar com presos, eu acho que isso é legal, hein? Daí ele falou, acho que sim. Né? Acho que foi eu e ele que entrevistamos você, né? Foi sim. Quando você saiu, eu já falei, ó, essa aí eu tô de olho porque achei muito interessante, né? E muito necessário, né? Que sorte para mim. Pois é. E quero acreditar também para uma série de pessoas que passaram, né, pelo seu ambiente de trabalho lá na prisão, né? Que tem sido muito útil esse curso. Sim. O mestrado. Sim, então acho que tá na hora de você falar o que você fez no seu mestrado. Porque quando você entrou, tinha uma ideia de jirico, que era usar... Como é que era? Usar o tablet. Falei, exatamente. Tá, mas você vai usar o tablet pra quê? Não, pra usar o tablet. Mas, e daí? Pra quê? Acho que gastou uns meses ali pra você entender que o tablet não queria dizer nada. Que não era o tablet que a gente tava buscando. Exatamente. Né, o meu projeto no início foi tablet, né, no sistema prisional. Né, porque naquele momento, né, no ano anterior, realmente estava ocorrendo algum projeto piloto, né, no Estado a esse respeito. Entretanto, com o passar do tempo, a gente conversando mais e fazendo novas pesquisas, né, eu percebi a necessidade de trabalhar a curadoria na prática educativa. Isso, né? Não importa se é um tablet ou não. Exatamente. Então, a nossa visão, na verdade, ela se expandiu um pouco mais dentro do que eu pensava inicialmente. E na educação, na curadoria na prática educativa, na verdade, foi curadoria de conhecimento na prática educativa, né, que foi o tema. Né, são proposições metodológicas, né, inovadoras que nós estivemos colocando. Nesse curso, então, eu fui fazendo pesquisas nessa área e nós nos embasamos o quão necessário é a curadoria, né, dos professores, seja no sistema prisional ou fora, ou não, né? A necessidade de fazer uma curadoria na prática educativa para os trabalhos que é realizado dentro desse ambiente. Porque dentro de um presídio não é possível, né,
pelo menos um regime fechado, Uhum. não é possível estar eles com celulares, enfim, com qualquer meio de comunicação externo ao ambiente, né, ou fazer consultas ao Google para maiores informações durante um estudo ou durante uma aula. Então, é o professor, na verdade, que vai estar levando um material, que vai estar se preparando, né, de uma forma até adicional, para estar levando esse material e permitindo essas discussões, encaminhando essas discussões em sala de aula, de forma que sejam mais proveitosas possível. E pessoas nesse ambiente, Rodrigo, se me permite falar, são pessoas que elas têm uma vivência. Né? O adulto tem uma vivência quando está, né, na escola, né? Quando ele vai para a escola, ele já tem uma vivência que o Freire ele nos fala, né? O grande educador, que a gente tem realmente que verificar essa vivência do aluno e daí nós fazermos um trabalho, muitas vezes até de alfabetização em cima disso, Claro. tirando a prática dele. Né? Isso é muito rico. E um privado de liberdade não é diferente. Né? Ele passou por um ensino fundamental, ele passou algumas vezes, ele parou no ensino fundamental, também no ensino médio, houve uma evasão escolar, ele tem uma história de vida, né? Muitas vezes histórias difíceis, que ocasionou algumas situações das quais nós precisamos, enquanto tratamento penal, estarmos conversando sobre o assunto. Né? Não somos nós, a parte da educação, que vamos julgar, até porque ele já foi julgado. Ele está já ali, está lá, né? Exatamente, já está lá, já está cumprindo uma pena. Nós, enquanto educadores, nós temos que ser um canal, né, de contribuição nessa área da ressocialização. E a educação, a curadoria de conhecimento, é onde vai nos dar, né, esses subsídios para fazer essa reflexão em alguns temas, algumas áreas, né, da vida da pessoa. Uma das coisas que ficou bem marcada, assim, quando o Elias fez o trabalho dele, que eu não sabia, porque até então você trabalhava com a EJA, mas na prisão, né? E uma coisa que o Elias me trouxe, que eu realmente não tinha um conhecimento assim, muito amplo, nunca tinha pensado nisso, na verdade, é que não existe material para o EJA. Ponto. Não existe. Né? Porque você tem um material já voltado, sei lá, para um adulto que já está na universidade, então que já tem um conhecimento um pouco melhor, uma estrutura educacional um pouco melhor, ou você tem coisa para criança. E daí o adulto não se sente representado, se sente diminuído, né? Aquela coisa, Ivo viu a uva, sabe? Tipo, a pessoa adulta já se sente triste, né? Mal com aquilo, né? Com Poxa, certeza. tô fazendo coisa de criança e tal. Então, eu acho que esse papel de curador, né? E daí, acho que é legal até você explicar o que é o papel do curador. Eu até podia, mas é melhor você. Esse papel do curador, qual que é a importância dele dentro de um ambiente onde não existe material para aquilo? Então, na verdade, é o professor que vai fazer esse levantamento de materiais dentro dos conteúdos a serem trabalhados, né? Que existem conteúdos que lá é uma escola, nos presídios, né? A escola, então um conteúdo programático a ser seguido. Claro. Né? E então os professores, eles cada um na sua área, na sua cadeira, na sua área de conhecimento, então eles vão preparar essas aulas, como eu já falei, e muitas vezes eles fazem suas próprias apostilas. O professor. O professor. Então, eu conheço assim, professores que trabalham comigo, que são assim, professores de um nível excelente, um conhecimento, e tem a sede realmente do conhecer, do buscar. E eles, muitos já fizeram suas apostilas, a grande maioria já fez apostila, e também um encaminhamento metodológico com relação a isso, no sentido dos pedagogos estarem sempre... anualmente, nós temos que revisar, os professores têm que revisar, claro, né, dentro da prática. Por exemplo, na pandemia, você já pensou como foi
para Isso era esses uma das- alunos dessa área? Essa era uma das perguntas que já estava aqui, então você pode começar a falar. Como que foi a pandemia dentro de um presídio? Então, para todos nós, né, foi um momento muito triste. E para as escolas, né, muitas já tiveram suas dificuldades, Uhum. né, muitos alunos já tiveram essa dificuldade em ter o acesso, né, ao meio, a um computador, né, a, ao celular, né, onde tiveram que muitas vezes utilizar um celular para todos da família, Claro. né? Então, realmente, a gente entende assim o quão difícil na área educacional, né? E nós temos assim, e aí a gente vem mais uma vez confirmar como os professores do nosso país são tremendamente criativos, são maravilhosos e o esmero, né, a responsabilidade, a ética, o amor pela Uhum. profissão, né, em levar esse momento, a educação às casas das pessoas. Muitas vezes eles faziam como nós fazemos, apostilas, e, e os pais iam na escola buscar, né, para que o aluno pudesse acompanhar, né, os pedagogos conversando nas casas, levando material. E no sistema prisional não foi diferente. Os professores também tiveram que refazer as apostilas, atualizar, até porque as apostilas, até aquele momento, eram apostilas das quais o professor estava fazendo o encaminhamento Presencial. presencialmente, Pois é. né? E agora ele passa a ter um à distância, que até aquele momento não existia. Então, os professores tiveram que refazer semanalmente. Eu estive trabalhando esse período, Sim. né? Então, os professores em casa, eles fizeram as apostilas, uma vez por semana eles iam, então, à escola, xerocar o material, preparar o material para todos os seus alunos, né? Nós deixávamos, durante um período, né, necessário para a higienização daquele material. Então, era Putz, tinha isso também, encaminhado, né? exatamente, é aí que ele era encaminhado para as unidades prisionais, onde eu recebia esse material. Também eu tinha que dar o período, porque alguém tocou nesse material Sim. também até chegar ao presídio, né? Eu também fazia uma Quarentena. quarentena, né, para entregar para esse material nas celas, e eu tive o apoio da unidade, o apoio dos agentes, né, prisionais naquele momento, que também colaboraram muito com a educação, né, nos ajudando a entregar em cada cela, com o nome dos detentos, e aí eles mandavam as perguntas, né, eles liam o material, eles mandavam as perguntas por escrito, nós Uhum. entrávamos em Com o contato professor. com o professor ou com a escola, e mandávamos por escrito. Algumas vezes eu ligava para o professor, né, para se ele conseguia me sanar a dúvida, para que eu também pudesse responder até onde era possível, né, ao custodiado, para que a sua dúvida fosse dentro das possibilidades sanadas. E assim, mesmo nas celas, um preso sempre ajudou o outro. Claro. Então, né, são adultos, então sempre tinha alguém com ensino médio que poderia ter um maior conhecimento para dar uma contribuição com o custodiado na fase da alfabetização, Claro. né? Que nós tínhamos também monitores naquele momento. Então, nós levantamos monitores, custodiados também, para nos ajudar a acompanhar essas pessoas, levando o material. Tipo um detento que sabia um pouquinho mais. Exatamente, que tinha um ensino médio completo, um nível superior. Uhum. Né? Então, nós damos toda a orientação, todo o material, e nós íamos conversando semanalmente com essa pessoa para acompanhar a evolução de cada detento. Nós tivemos a unidade que eu atendo, são atualmente cerca de 1.000
1.050 presos, alguma coisa assim, sabe? 1.050 presos que estão na escola? Ou 1.050 Não, presos no que total? estão na unidade, Tá. na unidade prisional, né? Atualmente, quer dizer, não atualmente, né? Isso já acontece. A lei de execução penal, já há muito tempo, tem as diferentes assistências, e uma delas é a educação. Né? E dentro da educação, nós, então, temos 2 salas de aula no ambiente, onde nós temos aula de manhã, de tarde, 3 dias por semana. Né? No 4º dia, nós temos a educação profissionalizante naquele legal. ambiente. Né? Mas também, naquele ambiente de sala de aula, nós temos a educação profissionalizante, a parte teórica, mas existe cursos dos quais nós podemos utilizar de outros ambientes, né, para dar uma continuidade, ter a parte prática. Por exemplo, um curso de barbearia. Né? Então, o preso ele tem a parte teórica, mas também ele tem a parte teórica e um laboratório, né? Tem muitas pessoas que então que podem se candidatar, que queiram também, aproveita para fazer a barba, o cabelo, e existem pessoas que estão assim nesse curso muito útil nesse ambiente. Mas o que são os cursos profissionalizantes lá? Tem o do quê, mais ou menos? Então, barbearia, ok. O que mais? Ok, tem diferentes cursos. Tem curso de iniciação à teologia. Que legal. Né, da Faculdade FATEM. Nós temos a instituição Rocha Eterna, também um outro curso de iniciação à teologia, porque nós temos mais de 1.000 presos, então nós precisamos de ter o maior número de cursos possíveis, mas todos os cursos são conveniados com o DPEM Paraná. Né? Então, as instituições entram em contato com o DPEM, existe um setor de educação e qualificação que atende essa área. Então, ela faz toda essa verificação com relação à instituição, claro, às pessoas que estarão atuando dentro desse ambiente, e encaminha para as diferentes unidades desses cursos. Em breve, nós teremos o curso de inglês, por exemplo. Que legal. Né? Já existe curso de inglês dentro da área de conhecimento, né? Dentro das disciplinas da educação formal. Isso seria um curso à parte, um adicional. Tá. E assim, você tem 1.050 presos no complexo. Aproximadamente. E quantos estão fazendo aula, mais ou menos? Eu tenho 3 galerias na minha unidade que se candidataram à escola, porque eles têm a possibilidade, mas eles têm que querer. Claro. Ele tem que querer. E tem nota, tudo isso, né? Tem nota. Então, atualmente, nós temos cerca de quase 150 presos que estão sendo atendidos na educação formal. Né? E cada curso ele comporta 20 a 25 detentos que estão realizando os cursos. Então, atualmente, eu tenho 5 cursos acontecendo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, sempre... Em 2 salas só. E em outros ambientes. Ah, tá. Em outros ambientes, justo. Né? Não é possível em todos esses ambientes. Então, nós temos, assim, e isso nos deixa muito feliz do que eles nos falam, né? O quão é importante, né, esse espaço para o detento. Claro, né? Seja nessa unidade ou em qualquer outra, o quão é importante valorizar esse espaço educacional, seja na educação formal, seja na qualificação profissional. Né? Existem canteiros de trabalhos também nas unidades. Né? Não é a minha área de atuação, mas também é um espaço que os detentos eles podem também estar desenvolvendo atividades. Um detento, por exemplo, pode aprender português contigo e marcenaria, por exemplo? Sim, se estiver na unidade, está sendo disponibilizado, porque é possível. Na educação formal, ele vai aprender, é uma escola. Português, matemática, história, geografia. História, geografia, ciências, física, biologia, química, são as disciplinas.
né, que são acompanhadas pelos professores de forma presencial, né, e também é um combinado, na verdade. Hoje se chama, né, no Paraná, um sistema de combinado. Tem 20% presencial e 80% também das atividades que vão para eles fazerem na cela. Claro, claro. Né? Então, essa parte também é contada como uma extensão da educação. Mesmo porque até é bom, né? Para um detento, certeza. Em vez de ficar sem fazer nada na cela, ele fica estudando, né? Sim, ele leva materiais, existe uma biblioteca, né, que nós temos cerca de 1.500 livros. Nós temos três blocos, somente em um bloco, para você ter ideia, nós temos cerca de 1.200 livros, mais um número em outro bloco, Claro. né? E isso é a somatória do que o preso pode realizar. Por que é importante essa biblioteca nos diferentes blocos de uma unidade? Porque é a remissão pela leitura. Você sabia? Sabia porque você me contou, mas você pode contar para as pessoas também. Então, Rodrigo, os custodiados, eles, uma vez por mês, eles podem pegar um livro, eles têm uma orientação minha, orientação da professora, nós distribuímos os livros para os custodiados que não estejam na escola, que até para quem já concluiu o ensino médio, que não estará, mas nesse espaço, nós disponibilizamos também para eles a remissão pela leitura, onde ele pega um livro, tem a primeira orientação, ele leva o livro para a cela, ele faz essa leitura, em cerca de 15 a 20 dias, né? A leitura, uns 20 dias aproximadamente. Ele retorna para frente da professora, nós agendamos um espaço para ele, para o professor, e ele faz a resenha desse livro. Oralmente ou por escrito? Por escrito. Por escrito, do livro lido. Né? O professor, ele faz a leitura dessa resenha, ele faz a correção, né? Ele retorna mais uma vez para frente dessa professora, né, para discutirem, né, as dificuldades que ocorreram, né, tanto da escrita, né, que precisa ser melhorada, enfim, e fazer também uma discussão do livro que precisa, o professor já tem o conhecimento, que precisa ser aprofundado, talvez, e aí ele faz uma segunda reescrita. Né, ele faz uma segunda reescrita do livro e aonde, estando tudo correto, ele ainda pode ser que ele ainda precise passar a limpo ainda essa reescrita, lógico. porque, né? E aonde essa documentação, aí nós vamos ter esse produto final, claro, que é a resenha, que nós guardamos essa resenha e que ela vai virar para o detento também, né? E um material para que nós chamamos a remissão pela leitura, porque ela vai dar uma remissão como a escola tem a cada 12 horas um dia de remissão, né? Nós temos também a do livro, ou seja, cada livro, em todo esse trabalho sendo realizado de leitura, de discussões, de escrita, de reescrita, são 4 dias remidos. Ah, que legal. Então, para cada livro que ele lê, ele fica 4 dias a menos. Exatamente. Poxa, isso é bem bacana, né? É bem bacana, né? Porque são discussões fantásticas que são realizadas. E que tipo de livro? Bom, 2 perguntas. Uhum. Que tipo de livro que é? E quem escolhe esse livro? O detento pode escolher, eu quero ler Harry Potter, eu quero ler O Senhor dos Anéis, ou vocês indicam? São livros de literatura. Todos de literatura. Todos de literatura, né? Nacional ou não. Né? O que nós temos disponível. O professor, então, ele deixa à disposição todos esse material e o preso, então, ele vai escolher o livro dentre todos aqueles que lhe é possível. Atualmente, existem comigo fazendo 90 pessoas estão fazendo a remissão, né? Estão em atendimento nesse mês. Que bacana. E já tem uma listagem para o próximo mês que já se inicia. E se ele quiser ler um livro de economia política? Vale ou não vale?
Então, aí o professor, ele vai fazer a leitura também, Claro. para poder fazer essa discussão com ele. Mas daí, porque daí seria um livro teórico, técnico, né? É um livro Não técnico. literatura, exatamente. Não é literatura, mas aí é o professor, que é o da cadeira, né? Claro. O professor de língua portuguesa, né, concursado, que ele vai trabalhar essas questões aonde que já está designado, né? Quais são os livros, porque nós temos, como eu falei, né, 90 pessoas estão fazendo a leitura neste momento. Né? Logo, nós temos pelo menos 70 exemplares diferentes. 60, 70 exemplares diferentes, livros diferentes acontecendo. E deixa o professor meio maluquinho, né? Deixa. E isso é bom, né? Que o professor, claro. então, ele tem que estar lendo, ele tem que ter esse conhecimento. Então, quando ele vê um aluno, né, que já tem uma predisposição, uma pessoa que já tem um curso superior de uma determinada área, que já quer fazer um direcionamento, o professor ele vai conversando, o professor também vai se preparar para saber os livros, separando. Sim. Para fazer a curadoria. Para fazer a curadoria, para ter realmente uma discussão proveitosa. Porque eu estou pensando assim, se eu sou um detento, né? Eu, sei lá, cometi um crime, estou preso, mas, poxa, quando eu saí daqui, eu queria trabalhar com administração. Porque a minha família tem uma lojinha em algum lugar do interior do Paraná. Aí eu posso ler um livro de administração. Sim, e eu te digo mais, Rodrigo. Existem unidades no estado que nós temos laboratórios de informática e que muitos detentos estão hoje fazendo um curso superior. Pois é, ó, que legal. Então, quando há algum detento porque nós temos o Enseja, nós temos o Enem, nós temos os exames, né, que tem aqui fora. Então, quando o detento ele já direciona todo o estudo e ele quer fazer uma administração de empresa, enfim, para trabalhar fora com a família, é natural que ele tenha que estudar toda uma gama de conhecimento até para ter uma nota, né, considerável no Enem. E nós fazemos, então, tendo essa nota mínima, né, esses 450 pontos no Enem, enfim, nós encaminhamos para a faculdade, nós fazemos esse canal. Eu, enquanto pedagoga, vou fazer esse canal com a instituição superior para ele estar acessando, tendo acesso, né, a essa faculdade de administração e ter a distância, mas, como em algumas unidades, como eu falei, nos laboratórios de informática. Ou seja, ele vai assistindo a aula do professor, né, ele vai tendo contato com as apostilas, tem os questionamentos que ele pode passar na plataforma para o professor. Mas ele pode escolher qualquer universidade? Tipo, um detento está lá, ele fala, olha, professora Lanita, eu queria fazer administração na Uninter. Ele pode fazer isso? Então, os alunos, eles, pelo Enem, eles têm a possibilidade do ProUni, né, que vai já direcionando para as faculdades, elas públicas, primeiro. E através também do ProUni, mesmo as faculdades particulares, né, elas, com o convênio também com a DEPEN, né, que também já existe, porque a plataforma também dessas faculdades, muitas das faculdades já está inserido nesse laboratório de informática, né? Eles têm acesso. E para eles é maravilhoso porque nem eles, né? No caso, porque eles não têm condições, mas a família, elas não precisam, pelo ProUni, desembolsar um valor que seria tão difícil para a família, já que alguns eles deixaram seus, né, em virtude do ocorrido na vida dele, ele não pode estar na sua casa naquele momento, mas é uma satisfação para a família, uma tranquilidade para a família saber que o seu parente, o seu filho, o seu esposo, o seu irmão, ele está privado de liberdade, mas ele está estudando, ele está fazendo um curso profissionalizante.
E por que não dizer também as mulheres? Claro. Porque tem também, né, o feminino, e a gente não pode esquecer delas, que são pessoas também, são mulheres que estão estudando, que estão trabalhando nesses ambientes, fazendo a qualificação profissional, perdão, e também estão fazendo curso superior. Que legal. E assim, quais requisitos que o detento precisa ter? Ele precisa ter um bom comportamento? Ele precisa só apresentar, só falar, olha, eu quero e eu vou? Como que funciona para ele? Bom, primeiro para ele ter aula e depois para fazer esse negócio da remissão por literatura, por leitura. Leitura. Então, nós vamos começar pela remissão pela leitura. Então, nós temos uma professora por unidade, né, que, no caso, na minha unidade, ela tem 20 horas, mas tem unidades que o professor tem 40 horas, Sim, então ele fica o dia inteiro. Então, essa professora, todo mês, ela passa em nós chamamos de galerias, ela passa numa galeria diferente na unidade, e todos os presos daquela galeria que queiram se candidatar, né, tem um período, eles se inscrevem. E como que escolhe? Se 1000 se candidatarem, como que vai escolher? Não, na verdade, são assim, numa galeria, por exemplo, que tenha 300 pessoas. Tá? Então, essa tem um horário. Tem um horário, como a escola. Se a escola é de manhã, se a escola à tarde. E ele não pode estar no mesmo ambiente, em 2 ambientes ao mesmo tempo. Né? Então, se ele está naquele horário, no período da manhã, ele está fazendo um curso profissionalizante, se ele está trabalhando, se ele está na educação formal, naquele momento ele não pode estar na remissão pela leitura, né? Mas quando terminar o curso profissionalizante, ele pode automaticamente se candidatar a uma vaga. Então, com isso, né, atualmente, nós temos 90 pessoas que estão implantadas na remissão pela leitura. Né? Existem outras pessoas que estão em curso profissionalizante, outras pessoas que estão na educação formal, mas também tem aquelas que estão em canteiro de trabalho. Né? Então, nós fazemos esse atendimento conforme o cronograma da atividade. Sim. Mas, assim, mas supostamente todo mundo pode querer. Sim, se houver o horário disponível para aquele momento, né, dentro daquela... Todo mundo é elegível. Daquela galeria, né? Então, nós estamos, por exemplo, na galeria, vamos colocar por letras, para ficar mais fácil. A galeria A, B e C, né, que são locais. Então, nessa galeria tem, vamos supor, 200 pessoas. E essas pessoas, elas não estão 100% sem fazer atividade. Claro. Né? Então, vamos colocar aqui. 40 pessoas, geralmente, se candidatam, né, por galeria, né, no bloco da unidade. Então, por isso, nós temos, para você ter ideia, num local, tem 10 pessoas. E 2 locais, nós conseguimos, em locais diferentes, 40 pessoas, né, que eles se candidatam a fazer. Entretanto, e são 30 dias, como eu falei, né, que tem esse processo da leitura, da escrita. Quando ele faz neste momento, necessariamente ele pode continuar no mês seguinte, como não pode. Claro. Então, ele pode escolher estar num canteiro de trabalho. Num mês, e no outro mês ler. No canteiro de trabalho, no caso, as pessoas elas se candidatam num trabalho e ficam 6 meses, um ano, né, trabalhando naquele local. Né, porque é um canteiro de trabalho, não é um curso que tem um começo e um fim. Então, ele pode ficar 1 ano, 2 anos, né, fazendo aquela atividade. Ou ele pode ser reavaliado, porque existe um conselho de avaliação, né, para que ele possa estar naquele local, fazendo aquela atividade. Quando eu digo que existe um conselho, é um conselho técnico para verificar, por exemplo, de um curso, quais são, você me perguntou os requisitos. Um dos requisitos, naturalmente, quando eu falo a questão do comportamental, na verdade, é com relação assim, um curso de barbearia. O que o aluno,
né, ele vai utilizar para estar desenvolvendo aquele curso. Quais são as ferramentas? Né? Então, é avaliado nessa questão. E assim, vamos lá na barbearia. Acho que barbearia é interessante. Querendo ou não, alguém vai ter uma navalha na mão. Né? Como que isso existe? Assim, tem o tipo de periculosidade do indivíduo ou é pelo comportamento que ele exibe dentro do sistema prisional? Como é que você dá uma navalha, por exemplo, na mão de uma tesoura, enfim, né? Existe um conselho técnico de classificação, né? Das unidades. Existem psicólogos, né? Então, existe ciência social, como existe pedagogos, né, dentro das unidades. Então, é avaliado a conduta, evidentemente, de um detento, né, para que ele possa estar realizando um curso neste nível. Né? Evidentemente, é verificada a questão da segurança da unidade, né, porque, afinal, é um presídio, nós estamos numa escola dentro de um local diferenciado. Pois é. Né, dentro de um presídio. Então, evidentemente, a questão da segurança é primordial. Segurança, quando eu digo segurança, não digo apenas com relação ao professor, mas para que o ambiente seja um ambiente realmente de um tratamento penal favorável, onde ele possa estar realizando uma atividade, ele e mais 19 pessoas naquele momento, naquele espaço, sabendo que ele tem a tranquilidade de estar desenvolvendo uma atividade de pessoas que estão já num nível, né, apropriado para estar sendo desenvolvido determinada atividade. Né? Então, todos passam por uma seleção? Sim, todos passam por uma seleção, porque são vários cursos, várias atividades no momento. Talvez naquele momento, naquele ano, o custodiado ele não esteja preparado para aquele curso. Entretanto, nós podemos encaminhá-lo para um curso que seja interessante também para ele e que ele possa estar desenvolvendo, né, durante aquele ano, ou durante aquele mês ou aquele semestre. E eu tenho recebido aceitação. Muita aceitação, sabe? Que bom que todos se candidatam, sabe? E eu atuo, para você ter, assim, talvez quem não esteja assistindo, assim, seja interessante, que eu atuo há 17 anos, então, nesse ambiente, né, nós nunca tivemos assim nenhum problema nessa área de educação, na área da escola, sabe? E é um ambiente assim que existem as suas restrições, evidentemente. Nós, enquanto educadores, nós somos os primeiros a cumprir as normas do ambiente, né? Mas é um ambiente que o aluno, o custodiado, ele nos dá um retorno de tudo aquilo que é trabalhado com ele. Né? Ele leva o material, ele realmente estuda. Ele são mais carentes, né? Ele traz uma discussão, né, para a sala de aula. E quais são os requisitos para entrar na escola básica, para eles aprender, sei lá, o ensino médio? Ele precisa querer. Só isso? Ele precisa querer e ele precisa... nós temos, como eu disse, nós temos um local apropriado para a sala de aula. Todos eles, que eu tenho contato com eles e outros me dizem, professora, olha, fulano, ele gostaria de estudar, então eu entrevisto ele para saber, olha, você gostaria de estudar, qual série você passou, qual série você parou. Nós entramos em contato com a escola, né, eu passo as informações para a secretaria da escola, para entrar em contato, saber o histórico escolar da pessoa. Né? O professor faz classificações para saber o nível onde que a pessoa está, porque muitas vezes ela deixou de estudar, ou ele deixou de estudar há 10 anos, há 20 anos. Né? Então, nós vamos fazendo esse atendimento para que ele esteja... É um trabalho praticamente individualizado. Né? E o deixou de estudar é muito mais grave do que você que deixou de estudar até entrar no mestrado. É outra coisa, né? Porque a gente...
por mais que tenha deixado de estudar, continua lendo livro, continua consumindo cultura de alguma maneira, né? Essas pessoas talvez não. Se tem muitos analfabetos lá no sistema prisional? Olha, atualmente estão sendo atendidos em sala de aula 2 pessoas analfabetas na minha Só? unidade. 2 pessoas e nós estamos, uma já está em sala de aula e outra nós estamos conversando, né? Conversei com ele essa semana para estar encaminhando ele para a sala de aula. Muitas vezes acontece da pessoa ela querer já de imediato, né? Claro. Receber a assistência, né? E em outros momentos ele quer saber, mas eu vou estar nessa mesma cela, nesse mesmo local, como é que é a escola, como é que é os alunos, como é que é voltar a conviver nesse ambiente, né? Então nós vamos conversando com a pessoa. E isso é o seu trabalho. Esse é o meu trabalho, de conversar com ele, de trazer ele para a escola, trazer para o tratamento penal. Que legal. E assim, então, já que eu perguntei, como que é ser professora do sistema prisional? É gratificante, né? É gratificante você trabalhar com pessoas que realmente elas não precisam saber ler, saber escrever. Muitas querem... cada um tem uma perspectiva de vida. Alguns, eles querem fazer... o sonho deles é ler a Bíblia. Claro, claro. Né? Então, nós vamos fazendo essa leitura, né? Essa alfabetização dele, para que ele comece a fazer a leitura que ele deseja. E é uma porta que se abre para ele. Claro. Né? Ele vai tendo maior conhecimento também, através da Bíblia, ele vai tendo conhecimento da palavra de Deus, ele vai se alfabetizando, e assim ele vai enriquecendo com outros livros que ele vai gostando, dentro da área, por exemplo, dessa área religiosa, Claro. da teologia. São outros livros que ele vai adquirindo, ele vai trazendo para a sala de aula. É tudo um processo, também faz parte da alfabetização. Ele vai trazendo e nós vamos trabalhando para que, porque ele é um adulto. Isso. As pessoas precisam entender que ele é um adulto. Ele não é uma criança que nós vamos impor o beabá. Como você disse, a Eva viu a uva, né? E existem outras pessoas que, dentro daquele espaço do conhecimento da educação formal, eles querem fazer um Enseja, um Enem, como você disse, entrar numa faculdade. Então, nós vamos dando os livros, os subsídios, né, para que ele consiga, né, ter acesso a essa possibilidade que ele tanto deseja. Muitos têm, né? Nós temos, não tem um número preciso, porque na minha unidade não tem o laboratório de informática, uma unidade pequena, né? Sim, sim. Mas a gente faz todos os encaminhamentos das atividades do Enem, e uma vez ele tendo acesso ao ensino superior, ele conseguindo, aí nós encaminhamos ele para uma unidade dentro do mesmo regime que ele se encontra, para que ele, então, tenha acesso nesse laboratório de informática ao ensino superior. Bem bacana. Assim, a gente tem pouco tempo, eu tinha mais algumas, mas 2 perguntas aqui para fazer. Uma delas, que não é uma pergunta, é mais ou menos você contar para as pessoas o que foi o teu produto do seu mestrado, porque foi muito legal. E até hoje eu tenho ele guardado, mostrei para vários alunos, se inspiraram no seu. Vários alunos. Puxa, que bom. Muitos. Que bom. O meu produto foi um livro trabalhado sobre diferentes áreas de conhecimento, com temas diferentes, já incluído a BNCC, como sugestão para trabalhar na EJA ou em qualquer ambiente, né, seja prisional ou não, né, que possam estar utilizando. E dentro disso nós trabalhamos a questão da saúde, a questão do trabalho. Que é a curadoria, né? Você Exatamente. fez uma curadoria de temas que existem já na BNCC. Isso. Né? Então, nós... De materiais para discutir isso. Exatamente, diferentes materiais, utilizando filmes, utilizando poesia, utilizando músicas, né? Diferentes formas que possam
chamar a atenção, né, desse adulto de maneira relevante, também, que seja também de uma maneira assim leve, que possa introduzir o tema que o professor precisa trabalhar da sua área de conhecimento. Né? E eu agradeço a você, porque agradeço em público, que eu já agradeci muitas vezes, pela essa possibilidade, Rodrigo, de ter realizado na Uninter o mestrado, né, em Educação e Novas Tecnologias. Né? Hoje tenho um livro, que é um capítulo de um livro, onde foi lançado no ano anterior, sobre que fala, ele trata sobre aproximadamente 10 áreas, das diferentes da pedagogia. E uma delas é o sistema prisional, onde eu escrevi um capítulo, e existem outras áreas também, como hospitais, ONGs, né, empresas, editoras. Para o pessoal que é refugiado, né? Exatamente. Uma série de outras coisas aí. Tem uma última... Ah, você está com o livro ali? Ah, estou com o livro aqui. Então traz aí, pega ali. Deixa eu mostrar, e já tem a dedicatória para você. Lógico. Licença. Enquanto ela vai pegar, passando na frente da câmera, mas ninguém tá... Ó, acho que tem que mostrar para aquela câmera ali, ó. Vamos ver se lá, ó, viu? Olha aqui. Espaços não escolares, possibilidades de atuação pela pedagogia. Não, a pedagogia. Então, espaços não escolares, possibilidades de atuação do pedagogo ou da pedagoga. Que legal. Né? Então, esse também faz parte de um trabalho desenvolvido para que as pessoas... Existem outras pessoas também que escreveram assim de uma maneira brilhante, outros pedagogos, o seu trabalho. Pô, que bacana. Então, bacana. Depois eu vou... Lerei mesmo. E não só lerei, como indicarei para alguns alunos, porque agora eu estou com uma aluna que tá pensando em fazer... Ela acabou de entrar agora no doutorado e ela está começando a pensar em trabalhar com outras formas de pedagogia. Daí eu já vou indicar para ela dar uma lida e tal. É bem interessante, sabe? Ela está pensando em escola rural, né? Então, assim, aquelas comunidades que não tem nada, não tem acesso a nada. É uma comunidade rural... E daí deve ter aqui, né? Algum tipo de comunidade rural, alguma coisa semelhante. E é bem interessante, né? Essa área onde o professor, dependendo da comunidade, o professor, o único professor, ele dá aula do ensino fundamental 1. Sim. Né? Que ele é o mesmo professor dá aula para o primeiro ano, segundo, para o terceiro. Né? Várias disciplinas. Várias disciplinas onde ele atua e... Que profissional fantástico, né? Pois é. Que profissional. Tem que ter uma dedicação, né? Que é muito bonito de ver. Lindo, né? E daí, por último, eu tenho uma última pergunta que eu sempre faço para todo mundo, porque já está acabando, infelizmente. Mas que diferença que o mestrado fez na sua vida, tanto pessoal quanto profissional? Profissional é mais fácil. Mas qual é a diferença que o mestrado fez na sua vida profissional e pessoal? Olha, eu indico... Hoje mesmo, né, estava conversando antes de nós começarmos essa entrevista, que hoje mesmo de manhã eu estava falando, né, para um profissional, um instrutor, né, na unidade, o quanto foi importante para mim. Sabe, não é força de expressão, não. Eu realmente sinto que foi muito bom para mim, no sentido da leitura, de descobrir novos autores. A gente viaja no livro, né? A gente viaja no conhecimento, e na minha área, mesmo eu tendo, né, uma experiência, mas ler livros, né, até livros de fora, né, do país, assim, me trouxe uma visão, amplia a nossa visão, profissionalmente e pessoalmente. Esse conhecimento que nos leva acho que eu até fiquei mais falante, viu? Muito bem, muito bem. É uma boa... Né? Você se empodera, né? Empodera do conhecimento e tal. Agora você não está falando com uma pessoa qualquer, você está falando com uma mestre. Olha, né? Futura doutora. Benção. Quando que você termina seu doutorado, por falar nisso? Acredito que em dezembro. Nossa, já? Já, Dezembro ou março, né? Dezembro ou março. Porque... Eu tô trabalhando. Você me conhece que eu trabalho para
para concluir antes. Lógico, tem que... você terminou um pouquinho antes, terminou em dezembro também, não? Terminei em dezembro, o prazo acho que era Era março? março, né? Porque a Idiana terminou em março, né? Foi. A E Diana o- e o André. O André estourou o tempo, né? Ele não foi em março, foi em abril que ele estourou o tempo. A diferença é que a Idiana ainda... Olha só que interessante. A Idiana foi presencial, o André foi online. Porque foi bem quando estourou a pandemia. Foi. A Idiana, ela terminou... A gente fez a banca, se não me engano, fevereiro. Não foi nem março, foi fevereiro. Aí beleza, aí passou um tempo, foi o André e já foi tudo online. Foi exatamente. Né? Eu assisti online. A banca do Idiana André. foi a última. A Idiana veio aqui também no programa. Foi a última uma pessoa a querida. fazer presencial comigo, né? Uhum. A defender presencial. Depois já veio o André e já abriu a porteira e não Olha, voltamos. Que fantástico. Mas é muito legal, né? Dele ter conseguido, porque olha, é algo tão maravilhoso, né? A gente concluir um trabalho, Sim. né? Uma dedicação, eu acho fantástico. Porque o mestrado judia, né? Judia, mas a Judia. gente caminhou junto, nós fomos uma equipe, né, com a Idiana, com o André, que nós caminhamos juntos o tempo todo, fazemos os grupos de estudo, né? E ele é um cara muito engraçado também, o que ajuda, né? O fato de se ter alguém no grupo que é engraçado e fica fazendo piada ajuda demais. O grupo todo. O grupo todo traz essa leveza, né? Isso, porque às vezes é muito sofrido, né? Porque vamos combinar, você escreve o negócio e daí eu, na minha qualidade de orientador, falo, tá ruim, refaça. Nossa, é doído, porque eu lembro, né? Mas, olha, é difícil, mas para muitos, e isso me ajudou muito a escrita, sabe? Sim. Eu realmente sou muito grata, né, a você, porque me ajudou muito essa escrita, ou refaça, para esse conhecimento mesmo, para a vida, para conhecimento, para o trabalho que eu estou desenvolvendo, para conseguir expor de uma maneira clara, isso, né, para outras pessoas. Aqueles que você escreve para o leitor e não para você, né? Exatamente. Né? As pessoas têm que compreender, entender isso, né, que a gente escreve para o outro, e cada um que escreve vai relatar da sua área tão importante que da sua pesquisa, que pode influenciar um grupo, a sociedade, e todos precisam ter conhecimento daquilo que você tanto pesquisou e se debruçou, né? Mas a escrita tem que estar clara. Porque senão ninguém vai entender nada. Exatamente. Muito bom, Lanita, muito bom. Infelizmente está acabando, né? Acho até que a gente estourou 1 ou 2 minutos do tempo. Opa, me perdoe. Mas sempre acontece isso, as pessoas vêm aqui, a gente vai batendo papo e tal. Mas então eu queria de novo agradecer muito, né, a sua presença. Quando você terminar o seu doutorado, vem aqui de volta para contar o doutorado daí, para contar o que você fez no doutorado, como que foi, quais os caminhos que foram feitos. Então a gente agora está em agosto, né? Julho, agosto, então até dezembro vai mais uns 4, 5 meses. Ano que vem você volta aqui para falar de novo sobre... Será um prazer compartilhar com vocês, né, esse processo que eu tô... Porque daí eu não vou saber nada, eu vou perguntar tudo daí. Tudo, né? Isso. Tá exatamente. ótimo. Terei prazer em relatar para você tudo. Isso aí. Então, de novo, muito obrigado. Obrigada. E pessoal, a gente se vê aí semana que vem com outra pessoa bem bacana para trabalhar, para discutir, para conversar sobre educação e tecnologias. Até mais.